Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Na continuação desta noite de sábado para domingo, o último sábado de maio de 2026. Graças a Deus pela vida e pelas bênçãos, graças a você inscrito, graças a você que tem feito seus comentários. Deus abençoe a cada um. Eu sou o seu irmão Manuel da Vera Cruz, este é o meu canal Falando Bem da Bíblia. O meu canal é para falar bem da Bíblia e não falar de política. Mas política e religião estão misturados, e é claro, eu vou falar dos dois assuntos ao mesmo tempo neste momento, a partir de Mateus capítulo 23, versos 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrás, nem deixais entrar os que estão entrando. Verso 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Meus irmãos, meus amigos, vocês que têm assistido aos meus vídeos, gratidão a todos. Repito, o meu canal é para falar da Bíblia, porém hoje a religião e a política estão no mesmo caldeirão, na mesma panela. Não tem como separar. Então vamos lá. Começa aqui hoje um tema sobre a hipocrisia religiosa no Brasil. Hipocrisia. A palavra hipócrita e hipocrisia aparece em média 30 a 40 vezes na Bíblia. A palavra hipocrisia quer dizer falsidade, mentira, engano. O primeiro ponto, que é o primeiro verso que eu li, diz que essas pessoas, elas fecham a porta dos céus, ou seja, elas não deixam você entrar e não entram também. A segunda diz que eles coam um mosquito e engolem um camelo. Então vamos lá, irmãos. Todos já ouviram falar de um troço chamado Marcha para Cristo. Um projeto de lei que foi elaborado pelo ex-senador Marcelo Crivella e que em 2009 foi sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Lei 12.025. Por que falar de hipocrisia falando disso aqui, irmãos? A marcha para Cristo não parece uma marcha para Cristo. Ela parece uma marcha para políticos fazerem abertamente suas campanhas junto aos pastores que estão lhes apoiando. Por que falar de hipocrisia, meu irmão, religiosa no Brasil? Eu lembro de uma época onde os pastores, eles viviam e diziam que eram totalmente dependentes de Deus. Quem supria as necessidades de um pastor era Deus. De alguns anos para cá, nenhum pastor está conseguindo mais sobreviver na dependência de Deus. Hoje, um pastor só sobrevive se ele estiver debaixo da mão do vereador, do prefeito, dos governadores, dos deputados e até da presidência da República. De onde eu sei para cá? Por exemplo, o grande templo em Cuiabá, um templo com capacidade, se não me falha a memória, para 20 mil pessoas sentadas. Quem doou o terreno na época foi FHC, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a igreja arrecada milhões e milhões e não tem para comprar um terreno. Teve que ser doado pelo presidente da República. Aí você pode perguntar, irmão Manuel, tá errado? Não, não tem erro o presidente doar. Mas ele só doou porque houve uma troca de votos. Foi por isso. Não foi porque ele era o bonzinho, não. Então vamos falar mais um pouco da hipocrisia. Um outro fato. Malafaia. Eu admiro muito Malafaia. Se um dia eu tiver a oportunidade de conhecê-lo, eu quero dar um grande abraço, falar da minha admiração, baita de um mestre. Mas, pastor, a hipocrisia também é tão grande na vida do senhor. O senhor comeu com Lula, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro, com alguns governos do estado do Rio, com algum deputado do Rio. Aí o que acontece? Hoje, Lula não presta mais. Hoje o PT não presta mais. Hoje quem é bom é Bolsonaro. A convenção das assembleias. Tem vídeos
bando de hipócritas, falsos, mentirosos. Tem vídeos gravados. Vocês recebendo Lula na reunião da convenção. Vocês orando com Lula. Vocês orando por Lula. E dizendo: Deus abençoe o futuro presidente do Brasil. Oh Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os anos se passaram. Através do meu amigo, irmão, pastor Malafaia, que eu admiro muito, levaram um bezerro de ouro para dentro da igreja chamado Bolsonaro. E a igreja idolatrou, adorou, adotou ele para ser o seu bezerro de ouro. Após essa era Bolsonaro, senhor Malafaia, a convenção das assembleias, os bispos que estão mais para bicho do que bispos, chegaram à seguinte conclusão: agora Lula não presta mais. Agora o PT é partido das trevas. Teve uns abestados aí que na época da eleição excluíram pessoas de dentro dos cultos para não tomar ceia se votassem no PT. Aquele besta que está quase morrendo lá, que eu não vou chamar o nome daquela coisa, chega e diz abertamente que o PT é partido das trevas. Só que esse hipócrita comeu com Lula. Esse hipócrita orou por Lula. Esse hipócrita recebeu Lula. Esse hipócrita comeu com Lula. Aí depois que lhes apresenta o bezerro de ouro chamado Bolsonaro, aí o Lula não presta mais, o PT não presta mais. Bando de hipócritas, bando de falsos, bando de mentirosos. Quando vocês estavam lá comendo com o PT, quando vocês estavam lá comendo com Lula, Lula era bom. Aí o PT prestava, né? Agora, depois que vocês passaram a comer com o Bolsonaro, o Lula não presta mais. E este ano, como é que vai ser? Bando de hipócritas, bando de falsos. É o que vocês são, rapaz. A hipocrisia religiosa é muito grande. E agora está chegando uma nova. Além dos benefícios que as igrejas já têm no Brasil, está uma PEC em andamento para que as igrejas, os pastores, sejam isentados de pagar impostos sobre bens. O pastor pode comprar o melhor carro do ano, não vai pagar imposto. Pode comprar o avião mais luxuoso do mundo, não vai pagar imposto. Enquanto isso, eu e os mais pobres, e qualquer outra pessoa rica também, se comprar uma caixa de fósforo, ela paga imposto. Bando de hipócritas. Fecha a porta dos céus para os outros, às vezes por causa de usos e costumes, exclui pessoas, disciplinam pessoas, afastam pessoas, não deixam ela entrar nos céus, não entram, coam um mosquito e engolem um camelo. Bando de hipócritas, falsos, mentirosos, enganadores. Quer dizer que vocês são melhores do que a demais. Mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, vocês são os privilegiados que agora vão poder comprar aviões, casas, propriedade, o que bem quiser e não pagar imposto. Aí quem recebe Bolsa Família, quem recebe salário mínimo, de tudo que vai comprar, quando vamos abastecer num posto de combustível, se põe R$20 de gasolina, R$7, R$8 de imposto. Isso é de uma hipocrisia. Vão procurar se converter, seus bandos de hipócritas. Vão procurar se voltar para Cristo. Cristo está de braços abertos para receber vocês de volta. Vocês se desviaram de Cristo, vocês se desviaram do Evangelho, vocês se desviaram do propósito da salvação. Vocês são um bando de hipócritas, um bando de mentirosos, um bando de falsos. Glória a Deus, aleluia. Essa cambada de hipócritas fecha a porta do céu para os outros, não deixa as pessoas entrar por causa de coisas mínimas, por causa de besteira. Não entram, coam um mosquito e engolem um camelo, escravizam as pessoas, mas querem seus bambamãs. A última Coca-Cola do deserto, cheios de privilégios, como se eles fossem melhores do que os outros. A hipocrisia religiosa no Brasil é muito grande.
Eu, Manuel da Vera Cruz, assumo a responsabilidade, seja aqui ou seja onde for. Bando de hipócritas, falsos, mentirosos. Vocês têm atrapalhado a entrada de muita gente simples no céu. Às vezes por um corte de cabelo, por causa de um batom, por causa de um brinco, por causa de uma blusa manga curta ou manga longa. Aí vocês não deixam elas entrarem. Vocês não entram. Porque são um bando de hipócritas, falsos, vendidos para o sistema. O sistema comprou vocês. O sistema corrompeu vocês. E vocês querem dar uma de santo. Querem ser o tal, os gostosões. Bando de hipócritas, falsos, mentirosos. É que vocês são. Uma cambada que estão só a fachada. Estão igual sepulcro caiado. Por fora a pintura tá bonita, mas por dentro tá tudo estragado. Esses apóstolos, esses bispos, esses pastores, esses bichos que estão dirigindo igrejas no Brasil, vocês estão igual sepulcro caiado. Por fora tudo de paletó, gravata, muito bonitinho, muito bem alinhado. Mas por dentro vocês estão corroídos. Por dentro vocês estão só maldade. Por dentro vocês são uma cambada de hipócritas. Por dentro, vocês são um bando de falsos, enganadores, pisam nos pequenos, maltratam os pequenos, fecha a porta do céu para os pequenos, não deixa eles entrar e não entram também. Mas um dia, o juízo de Deus virá sobre vocês. E aí vai ser tarde, porque não haverá tempo para arrependimento.